A floresta não faz silêncio, ela observa. A equipe de pesquisadores chegou à Amazônia com equipamentos modernos, drones, câmeras térmicas e a convicção de que nada ali passava de superstição antiga. O objetivo era investigar relatos de desaparecimentos próximos a um afluente isolado do Rio Negro, onde comunidades ribeirinhas falavam sobre algo que caminhava na mata depois da meia-noite. Nos primeiros dias, tudo parecia comum. Calor sufocante, insetos agressivos, sons constantes de pássaros e macacos ecoando entre as copas gigantescas. Mas na quarta noite, algo mudou. Os animais simplesmente pararam. Não houve transição gradual, não houve diminuição de ruído. Foi como se alguém tivesse desligado a floresta. O gravador de áudio captou o momento exato em que o som ambiente some por completo. Foi nesse mesmo instante que o drone, que sobrevoava a área do acampamento, registrou uma sombra se movendo entre as árvores, alta demais para ser uma pessoa, rápida demais para ser um animal comum. A imagem congelou por 2 segundos. E então o sinal caiu. Às 2h43 da madrugada, o primeiro grito ecoou. Não parecia vir de longe, mas também não parecia próximo. Era como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Marcos, o responsável pelo monitoramento noturno, saiu da barraca com a lanterna tremendo nas mãos, ignorando o protocolo de segurança estabelecido horas antes. A câmera presa ao peito dele registrava apenas troncos grossos e cipós que se contorciam com o vento inexistente. O estranho era que não havia vento. As folhas estavam imóveis. O ar estava pesado, difícil de respirar, como se antecedesse uma tempestade que nunca chegava. Então, algo surgiu entre 2 árvores enormes. Uma silhueta vertical, magra, desproporcional. Não havia rosto definido, mas havia a sensação clara de que aquilo estava encarando diretamente a lente. Marcos murmurou algo incompreensível antes da transmissão começar a falhar. O áudio captou um som semelhante a galhos sendo quebrados, mas ritmado, compassado, como passos lentos se aproximando do acampamento. Quando os outros pesquisadores acordaram, Marcos não estava mais lá. Nenhum sinal de luta, nenhuma marca de sangue. Apenas a câmera caída a poucos metros da fogueira apagada. Ao revisar as imagens, perceberam um detalhe que ninguém notou na hora. Enquanto Marcos filmava a silhueta distante, outra forma aparecia atrás dele, quase imperceptível, refletida no metal da lanterna. Algo estava muito mais próximo do que ele imaginava. A equipe decidiu recolher tudo e sair ao amanhecer, mas a bússola não funcionava. Os GPS perderam conexão simultaneamente. Até os rádios, totalmente carregados, emitiam apenas estática. O guia local, um homem experiente que conhecia cada trilha da região, ficou pálido ao perceber que não reconhecia mais o caminho ao redor. A floresta parecia diferente. Árvores que não estavam ali antes surgiam bloqueando trilhas abertas dias atrás. O ambiente havia se transformado durante a noite, como se tivesse se reorganizado para mantê-los presos. Na segunda noite após o desaparecimento, a equipe tentou manter todos acordados, reunidos em círculo, iluminados por lanternas e pelo restante do combustível do gerador portátil. À meia-noite em ponto, o gerador desligou sozinho. Nenhuma falha aparente. Nenhum dano visível. Apenas silêncio e escuridão absoluta. Foi então que começaram a ouvir sussurros. Vozes familiares. A voz de Marcos chamando pelo nome de cada integrante, pedindo ajuda, dizendo que estava perdido a poucos metros dali. Um dos pesquisadores quase correu na direção do som, mas o guia o segurou com força, afirmando que aquilo não era humano. As vozes começaram a se multiplicar, repetindo frases que haviam sido ditas durante o dia, como se algo estivesse reproduzindo conversas inteiras com precisão perturbadora. Entre os sussurros, um ruído mais grave se destacava, uma respiração lenta e profunda, como a de algo gigantesco escondido na escuridão além do alcance das lanternas. Ao amanhecer, restavam apenas 3 integrantes. Ninguém viu quando os outros 2 desapareceram. Não houve gritos. Não houve corrida. Apenas espaços vazios onde antes havia pessoas. O chão ao redor do acampamento apresentava marcas profundas,
como se algo pesado tivesse sido arrastado pela terra úmida. A equipe restante decidiu seguir o curso do rio na esperança de encontrar uma comunidade ribeirinha, mas a água parecia mais escura do que antes, refletindo sombras que não correspondiam às árvores acima. Em determinado momento, um dos sobreviventes jurou ver alguém caminhando sobre a superfície do rio, distante, observando. Não havia ondulação. Não havia afundamento. Apenas passos silenciosos sobre a água parada. O desespero começou a dominar o grupo quando perceberam que o sol, mesmo alto no céu, não dissipava a sensação de que estavam sendo acompanhados por algo que se movia paralelamente, oculto entre troncos e cipós. Dias depois, um helicóptero de resgate encontrou apenas vestígios do acampamento destruído. Equipamentos espalhados, câmeras danificadas e gravações fragmentadas. O último vídeo recuperado mostrava os 3 sobreviventes correndo pela mata enquanto algo alto e distorcido se movia atrás deles com velocidade impossível. Em um único frame congelado, é possível ver claramente que a criatura não projetava sombra, mesmo sob a luz direta do sol. A gravação termina com a câmera caindo no chão e captando apenas o som de passos pesados se afastando lentamente. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma explicação oficial foi divulgada. As comunidades da região dizem que a floresta não aceita ser observada, estudada ou desafiada. Existe algo antigo caminhando entre as árvores, algo que aprende vozes, copia formas e elimina quem ousa permanecer depois da hora errada. E na Amazônia, quando o silêncio chega de repente, é porque alguma coisa já começou a caçar. O barco surgiu na curva do rio ao entardecer, deslizando devagar pela água escura como se estivesse sendo conduzido por algo invisível. Era uma embarcação simples, de madeira antiga, encontrada à deriva próximo a uma comunidade isolada às margens do Amazonas. Não havia marcas de colisão, não havia sinais de tempestade, não havia sangue. Apenas silêncio. O detalhe que chamou a atenção foi a comida ainda quente sobre uma pequena mesa improvisada na cabine, como se os ocupantes tivessem desaparecido no meio da refeição. 3 pessoas estavam registradas como tripulantes, um casal de biólogos e um barqueiro experiente da região. Eles tinham partido 2 dias antes para catalogar espécies raras em uma área pouco explorada da floresta. O rádio do barco estava ligado, transmitindo apenas uma frequência contínua, um chiado baixo que variava como se captasse respiração. Quando as autoridades rebocaram a embarcação até a margem, perceberam que a água ao redor parecia mais fria que o normal, formando uma névoa leve que se arrastava sobre o rio mesmo sob o calor intenso da Amazônia. Dentro da cabine, uma câmera foi encontrada presa a um tripé improvisado. A gravação começou comum, risadas, comentários sobre a fauna local, planos para entrar por um igarapé estreito ao amanhecer. Mas conforme o vídeo avança, o ambiente muda. A floresta começa a ficar estranhamente silenciosa. Nem pássaros, nem insetos, nem o som típico da água batendo no casco. O barqueiro comenta que aquela área não era mapeada pelos ribeirinhos porque o rio ali não gosta de visita. Minutos depois, algo atinge o fundo do barco com força. Não parecia tronco, não parecia pedra. Era um impacto ritmado, 3 batidas exatas, como se algo estivesse testando a madeira por baixo. O casal tenta rir da situação, mas o nervosismo é evidente. A câmera registra o momento em que a água ao redor começa a ondular em círculos perfeitos, apesar de não haver vento. Então, a superfície se abre levemente, não como se algo emergisse, mas como se o rio respirasse. A gravação fica instável quando o barco começa a girar sozinho, mesmo com o motor desligado. O barqueiro tenta ligar novamente, mas o motor não responde. O som das 3 batidas retorna, agora mais forte, fazendo a madeira vibrar. A mulher pega a lanterna e aponta para a água. O feixe de luz revela algo abaixo da superfície, uma forma longa e escura, grande demais para ser um peixe comum. Não era um boto, não era um jacaré. A silhueta parecia acompanhar o barco, mantendo distância exata, como se estivesse estudando cada movimento. De repente, o homem grita ao sentir algo tocar seu tornozelo. Ele estava dentro da cabine, longe da água. A câmera cai por alguns segundos, captando apenas o chão e o som de respiração acelerada. Quando a imagem retorna, a porta do barco está aberta, balançando lentamente, e a névoa já cobre quase toda a superfície ao redor, tornando impossível ver mais de 2 metros à frente.
O último trecho da gravação mostra o casal discutindo se deveriam se jogar na água e tentar nadar até a margem. O barqueiro insiste que pular seria pior. Ele afirma que aquilo não sai do rio, que permanece na água, esperando. Mas enquanto fala, algo começa a bater na lateral do barco, agora de forma contínua, como se estivesse circulando e marcando território. A lanterna cai na água e continua acesa por alguns segundos, iluminando o que parece ser uma estrutura semelhante a mãos alongadas, emergindo parcialmente antes de desaparecer novamente sob a superfície. Não há ataque direto. Não há explosão de violência. Apenas o barco sendo lentamente puxado para trás, contra a correnteza, como se estivesse sendo rebocado por algo invisível. Os gritos se misturam ao som da madeira rangendo até que a gravação termina abruptamente com um estalo seco. Quando o barco foi encontrado dias depois, estava intacto, mas deslocado dezenas de quilômetros do trajeto planejado. O estranho é que não havia marcas de correnteza forte ou sinais de que tivesse sido levado por tempestade. Estava simplesmente ali, parado, como se tivesse sido deixado propositalmente em um ponto específico do rio. Os pertences pessoais dos tripulantes permaneciam organizados, exceto por um detalhe: todos os espelhos dentro da cabine estavam quebrados. Pequenos fragmentos espalhados refletiam apenas o teto de madeira, nunca o chão. Um dos agentes que inspecionou o local relatou ter ouvido 3 batidas vindas debaixo do casco enquanto examinava a embarcação ancorada. Ele não comentou oficialmente, mas pediu transferência dias depois. Desde então, pescadores evitam aquela curva do rio, especialmente quando a água fica imóvel demais. As comunidades ribeirinhas contam que existe algo antigo vivendo nas profundezas dos rios amazônicos, algo que não caça por fome, mas por curiosidade. Dizem que ele testa, observa e escolhe quem leva. Nunca ataca de imediato. Sempre começa com 3 batidas. Sempre envolve silêncio absoluto antes de agir. O barco abandonado permanece guardado como evidência, mas ninguém aceita passar uma noite dentro dele. E quem navega por aquela região sabe, se o rio ficar quieto demais, se a névoa surgir mesmo sob o sol, e se você ouvir 3 toques vindos debaixo da madeira, não olhe para a água. Porque, na Amazônia, nem tudo que vive no fundo precisa emergir para levar você embora. A estrada de terra terminava onde a floresta começava. Depois dali, só existia trilha fechada, lama profunda e quilômetros de mata intocada. Foi exatamente para esse ponto que a equipe de exploração seguiu, atraída por relatos de uma aldeia abandonada que não constava em nenhum mapa oficial. Um missionário havia mencionado o lugar anos antes, dizendo que todos os moradores desapareceram na mesma noite, deixando panelas no fogo e redes balançando sozinhas. A equipe queria registrar vestígios históricos, talvez encontrar artefatos esquecidos. Mas assim que cruzaram a última clareira, perceberam algo estranho. Não havia cheiro de decomposição, não havia sinais de ruína natural. A aldeia parecia preservada. As ocas estavam intactas, as pinturas nas paredes ainda visíveis, como se o tempo tivesse parado ali dentro. O silêncio era tão absoluto que até o som das próprias respirações parecia alto demais. E então encontraram pegadas no chão de terra batida recentes, profundas, grandes demais para serem humanas. Durante a primeira noite acampados na antiga aldeia, o grupo decidiu manter vigília em turnos. À meia-noite, o responsável pela ronda começou a ouvir um som distante, semelhante a um maracá sendo chacoalhado lentamente. O detalhe perturbador era que o som não vinha de um ponto fixo. Ele circulava ao redor das ocas, como se algo estivesse andando em volta do acampamento. A lanterna iluminava apenas troncos e sombras alongadas, mas sempre que a luz passava por uma das casas, a sensação era de que havia movimento lá dentro. Em determinado momento, uma das redes começou a balançar sozinha, mesmo sem vento. A câmera térmica apontada para o interior da oca registrou uma silhueta sentada por poucos segundos, uma forma humanoide agachada, com temperatura inferior ao ambiente, fria demais para ser um corpo vivo. Quando entraram para verificar, não havia nada. Apenas o maracá caindo no chão, rolando devagar até parar nos pés do vigia. Ao amanhecer, decidiram explorar a parte mais interna da aldeia, onde havia uma construção maior, diferente das outras. O interior estava coberto por símbolos pintados em vermelho escuro, representando figuras altas com membros alongados e rostos apagados. No centro, havia um círculo marcado no chão,
como se fosse usado para algum tipo de ritual. Um dos pesquisadores encontrou ossos pequenos organizados em forma de espiral, todos limpos, sem marcas de dentes ou corte. O guia local, visivelmente abalado, explicou que algumas lendas falam de uma entidade antiga que protege territórios esquecidos, mas que exige algo em troca quando é despertada. Enquanto conversavam, um dos integrantes percebeu que as pegadas vistas no dia anterior agora estavam dentro da construção, como se algo tivesse entrado ali durante a noite. E havia novas marcas ao redor do círculo, mais profundas, como se alguém tivesse ficado parado ali por horas. Na segunda noite, o maracá voltou a tocar, mas agora dentro da estrutura maior. O som ecoava pelas paredes, acompanhado por um canto baixo, quase um sussurro coletivo. A equipe se reuniu no centro da aldeia, tentando manter todos à vista. Foi quando uma das lanternas começou a piscar e revelou, por um segundo, várias silhuetas entre as árvores. Não eram apenas uma ou duas. Eram muitas. Altas, imóveis, alinhadas como se observassem. Quando a luz estabilizou, não havia nada. Mas o chão começou a vibrar levemente, como se passos pesados estivessem se aproximando em sincronia. Um dos pesquisadores correu para o carro estacionado na trilha, mas gritou ao perceber que a estrada simplesmente não estava mais lá. A mata havia fechado completamente o caminho, como se nunca tivesse existido passagem alguma. Eles estavam cercados, e a aldeia parecia menor, mais apertada, como se estivesse se fechando ao redor deles. O desespero tomou conta quando um dos membros desapareceu diante dos outros. Ele estava ao lado do círculo central quando as sombras pareceram se condensar ao redor dele. Não houve ataque visível, não houve puxão brusco. Apenas escuridão envolvendo seu corpo por segundos e então ele não estava mais ali. No lugar, restava apenas o maracá, agora quebrado ao meio. Os gritos ecoaram pela floresta, mas foram abafados por um som grave que parecia vir do solo. As silhuetas voltaram a aparecer entre as árvores, agora mais próximas, e era possível distinguir que seus pés não tocavam totalmente o chão. Flutuavam alguns centímetros acima da terra, movendo-se sem produzir som algum. A sensação era clara. A aldeia não estava abandonada. Ela estava aguardando. Dias depois, uma equipe de busca encontrou apenas equipamentos espalhados e gravações fragmentadas. A última imagem registrada mostrava o círculo no chão brilhando levemente sob a luz da lua, enquanto figuras altas se aproximavam lentamente da câmera caída. Nenhum corpo foi localizado. Nenhuma trilha foi encontrada levando para fora da área. A aldeia, segundo os mapas oficiais, nunca existiu. Mas moradores antigos afirmam que certas partes da Amazônia guardam territórios que não pertencem mais aos vivos. Lugares onde algo antigo permanece, esperando que curiosos atravessem o limite invisível. E se você algum dia caminhar pela floresta e encontrar uma aldeia intacta demais, silenciosa demais, não entre. Porque algumas comunidades não foram abandonadas. Elas apenas trocaram de habitantes. A equipe de extração chegou à clareira antes do amanhecer, determinada a iniciar a derrubada de uma área isolada no coração da floresta amazônica. O contrato era simples: abrir espaço para uma futura estrada clandestina que facilitaria o transporte legal de madeira nobre. Os homens já estavam acostumados com o risco: fiscais ambientais, animais selvagens, terreno instável, mas nada os preparou para o que encontrariam ali. A primeira árvore marcada para corte era uma sumaúma gigantesca, tão larga que seriam necessárias 3 motosserras trabalhando ao mesmo tempo. O operador mais experiente fez o primeiro corte, e o som da lâmina rasgando o tronco ecoou pela mata. Mas segundos depois, o motor começou a falhar. Não por defeito mecânico. Ele simplesmente apagou. Todas as outras motosserras desligaram em sequência, como se algo tivesse drenado a energia do ambiente. O silêncio que se instalou era pesado, quase físico. Então, do interior da árvore cortada, começou a escorrer um líquido escuro. Não era seiva comum. Era espesso demais. E parecia quente. Um dos trabalhadores tocou a substância com a ponta do facão e recuou imediatamente. O cheiro lembrava ferro e terra molhada. Enquanto discutiam se aquilo era algum tipo raro de resina, ouviram um estalo alto vindo das copas acima. Não era galho quebrando ao acaso. Era um movimento coordenado,
como se várias árvores estivessem se ajustando ao mesmo tempo. As folhas começaram a vibrar, mesmo sem vento, produzindo um som semelhante a sussurros sobrepostos. Um dos homens apontou para o tronco da sumaúma e percebeu que a área cortada parecia estar se fechando. A madeira, antes aberta pela lâmina, estava se contraindo lentamente, como carne cicatrizando. O operador deu um passo para trás, tropeçando nas raízes grossas que pareciam mais elevadas do que antes. Nesse momento, um ruído grave ecoou pelo solo, como uma respiração profunda vindo das profundezas da terra. Decidiram recuar e montar acampamento temporário para avaliar a situação, mas ao tentar ligar os rádios de comunicação, nenhum deles funcionava. Nem sinal de satélite, nem estática. Apenas silêncio absoluto. Durante a noite, os homens permaneceram acordados, tensos, iluminando a clareira com lanternas potentes. Foi quando começaram a notar que as árvores ao redor pareciam mais próximas. Não era a impressão causada pelo medo. As marcas feitas durante o dia nas bordas da clareira estavam agora a metros de distância do local original. A floresta estava avançando. Lenta, quase imperceptivelmente, mas avançando. Um dos trabalhadores jurou ter visto as raízes se movendo sob a terra, ondulando como serpentes gigantes. Outro afirmou que ouviu batidas ritmadas vindas do interior da sumaúma, como se algo estivesse preso dentro dela, tentando sair. À meia-noite, um dos caminhões estacionados começou a balançar violentamente, mesmo com o freio acionado. Os homens correram até ele, acreditando ser sabotagem ou ataque de algum animal de grande porte. Mas o que viram os fez recuar em choque. Raízes grossas haviam emergido do solo, envolvendo as rodas e o chassi, apertando o metal com força crescente. O barulho do aço sendo comprimido ecoava pela clareira, enquanto o veículo era lentamente arrastado em direção ao tronco da árvore que haviam tentado derrubar. Um dos homens tentou cortar as raízes com um facão, mas a lâmina quebrou ao primeiro golpe. A sensação era clara. A floresta não estava reagindo de forma natural. Havia a intenção. Havia a resposta. E cada tentativa de resistência parecia provocar um movimento ainda mais agressivo das árvores ao redor. O primeiro desaparecimento ocorreu minutos depois. Um dos operadores correu em direção à mata, tentando escapar pela trilha por onde haviam chegado. As lanternas acompanharam seus passos até que ele foi engolido pela escuridão entre os troncos. Não houve grito prolongado. Apenas um som seco, abrupto, como algo sendo esmagado. Quando os demais se aproximaram da borda da clareira, perceberam que a trilha não existia mais. No lugar, havia apenas um emaranhado denso de cipós e raízes que se entrelaçavam formando uma barreira quase sólida. Atrás deles, a sumaúma começou a emitir estalos profundos, e a parte do tronco que havia sido cortada se abriu novamente, revelando uma cavidade escura demais para ser explicada como simples madeira oca. De dentro, vinha o mesmo som grave, agora mais forte, sincronizado com as vibrações do solo. Dias depois, um helicóptero que sobrevoava a região não encontrou qualquer sinal da clareira ou dos veículos. A área parecia intacta, como se nenhuma intervenção humana tivesse ocorrido ali. Nenhum tronco cortado, nenhum rastro de pneus, nenhum vestígio de acampamento. Apenas floresta contínua, fechada e densa. Relatórios oficiais apontaram o abandono da operação, mas moradores da região dizem que certas árvores na Amazônia são mais antigas do que qualquer registro humano. Guardiãs silenciosas que não toleram invasões. E quando alguém tenta derrubar o que não deve, a própria mata responde. Não com pressa, não com alarde, mas com paciência inevitável. Porque na Amazônia, às vezes, não é o homem que explora a floresta. É a floresta que decide quem pode sair dela. O sinal de emergência foi captado às 3h12 da madrugada por uma base fluvial próxima à fronteira da Amazônia Profunda. A mensagem era curta, fragmentada, quase engolida por interferências. Eles não estão mais, humanos. A mata entrou na base. Depois disso, apenas ruído. A estação de pesquisa biológica havia sido instalada meses antes para monitorar mudanças no ecossistema causadas por atividades ilegais na região. Era isolada, acessível apenas por helicóptero ou após 2 dias de navegação por rios estreitos. Quando a equipe de resgate chegou ao local, encontrou os portões abertos,
geradores desligados e marcas profundas no solo ao redor da estrutura principal. Não havia corpos. Não havia sangue. Apenas a sensação opressiva de que algo estava errado desde o primeiro passo dentro da clareira. A vegetação ao redor parecia inclinada em direção ao prédio, como se estivesse observando. No interior da base, os computadores estavam ligados, mas exibiam apenas imagens congeladas das câmeras de segurança. Ao revisar os arquivos, perceberam que as gravações começaram a apresentar falhas exatamente à meia-noite do dia anterior. As luzes piscaram simultaneamente em todos os corredores. Em seguida, uma névoa fina começou a se espalhar pelo chão, vinda das frestas sob as portas e pelas janelas parcialmente abertas. Não era fumaça comum. Ela parecia se mover contra o fluxo de ar, subindo pelas paredes como se tivesse intenção. Um dos cientistas aparece nas imagens correndo pelo corredor, olhando para trás, batendo nas portas dos dormitórios enquanto grita para que ninguém saia. Antes que alcance a sala principal, a imagem distorce e revela, por um único frame, uma silhueta atrás dele alta, com braços longos demais, tocando o teto do corredor com as pontas dos dedos. A equipe de resgate decidiu vasculhar cada cômodo. Nos dormitórios, as camas estavam desfeitas, como se os ocupantes tivessem saído às pressas. Em um dos quartos, encontraram marcas nas paredes, arranhões verticais profundos, feitos de dentro para fora, como se alguém tivesse tentado escapar através do concreto. No laboratório principal, frascos de amostras vegetais estavam quebrados no chão. Um dos relatórios impressos mencionava uma descoberta recente, uma espécie de fungo desconhecido encontrado em árvores antigas da região, capaz de se espalhar rapidamente sob determinadas condições climáticas. A última anotação no papel dizia apenas: ele reage à presença humana. Enquanto analisavam o documento, ouviram um ruído vindo do teto, passos lentos, arrastados, impossíveis de serem explicados, já que não havia segundo andar. Quando subiram até o forro da estrutura para investigar, encontraram algo que não constava nos relatórios oficiais. O espaço acima do teto estava tomado por raízes finas e brancas, entrelaçadas como nervos expostos. Elas se moviam levemente, pulsando em ritmo constante. No centro daquele emaranhado, havia algo preso, um radiotransmissor parcialmente envolvido pelas raízes, ainda ligado, emitindo o mesmo chiado captado na base fluvial. Ao se aproximarem, uma das raízes se retraiu rapidamente, como se tivesse sido queimada pela luz da lanterna. Outra avançou em direção ao braço de um dos agentes, enrolando-se por segundos antes de se soltar. O pânico começou a se espalhar quando perceberam que as raízes não estavam apenas acima deles. Elas estavam surgindo pelas paredes, atravessando pequenas rachaduras e se espalhando pelo chão do laboratório. A evacuação foi imediata, mas não rápida o suficiente. Ao correrem para fora da base, 2 agentes ficaram para trás ao escorregar no piso tomado por uma camada fina de esporos brancos que haviam se acumulado quase sem serem notados. A névoa começou a surgir novamente, agora mais densa, subindo do solo da clareira e envolvendo a estrutura. Um dos sobreviventes olhou para trás e viu, por um breve instante, figuras humanas paradas nas janelas da base. Eram silhuetas familiares, os cientistas desaparecidos mas imóveis demais, alinhados demais, como se fossem parte da própria construção. As janelas começaram a ser cobertas por vegetação que crescia visivelmente diante dos olhos deles, fechando cada abertura como se selasse o interior. Horas depois, quando o helicóptero sobrevoou a área para confirmar a retirada da equipe, a estação de pesquisa não estava mais lá. No lugar, havia apenas floresta contínua, densa e intacta. Nenhum sinal de construção, nenhuma clareira, nenhuma marca de pouso. Relatórios oficiais registraram falha de coordenadas e possível erro de localização. Mas os poucos sobreviventes se recusaram a retornar à região. Eles afirmam que a Amazônia abriga formas de vida que não apenas crescem, mas se adaptam, que aprendem, que reagem. E quando algo na floresta decide que a presença humana ultrapassou o limite, ela não ataca com violência imediata. Ela absorve, silenciosamente, pacientemente, até que não reste mais nada para ser resgatado. A última expedição partiu no auge do período de chuvas, quando os rios da Amazônia sobem e engolem trilhas inteiras, transformando caminhos sólidos em corredores de água escura. O objetivo era simples:
localizar os destroços de um pequeno avião que desapareceu do radar semanas antes, após sobrevoar uma área considerada zona morta por pilotos experientes. O sinal da aeronave havia sido perdido abruptamente, sem pedido de socorro, sem falha mecânica registrada. Apenas desapareceu. A equipe de busca, composta por militares e guias locais, avançou por igarapés estreitos até alcançar uma região onde as bússolas começaram a girar lentamente, como se não conseguissem decidir para onde apontar. O rádio do barco emitiu estática contínua, interrompida por segundos de silêncio absoluto que pareciam longos demais. O guia mais velho pediu que voltassem. Disse que aquela parte da floresta não devolve o que cai do céu. Mas já era tarde. Algo já havia percebido a presença deles. O primeiro indício surgiu no final da tarde, quando encontraram pedaços de metal pendurados nas copas das árvores, como se o avião tivesse sido desmontado e distribuído pela mata. Não havia marca de explosão. As chapas estavam limpas, dobradas com precisão impossível para um impacto comum. O solo abaixo não apresentava crateras, apenas folhas intactas. Um dos soldados encontrou o que parecia ser a porta da cabine apoiada verticalmente contra um tronco, como se tivesse sido posicionada ali. Gravada na superfície metálica, havia uma sequência de marcas profundas, paralelas, semelhantes a arranhões feitos por algo gigantesco. Quando a noite caiu, decidiram montar acampamento próximo aos destroços, acreditando que a área seria segura por já ter sido afetada pelo acidente. Foi um erro. Às 1h07, o céu clareou por um segundo, não com relâmpago, mas com uma luz difusa vinda de cima das copas. Não era branca, nem azul. Era uma tonalidade pálida, quase orgânica. Todos saíram das barracas ao mesmo tempo, atraídos pelo brilho silencioso. Entre as árvores, algo se movia no alto, deslocando-se de tronco em tronco sem tocar o chão. Não era ave, não era macaco. Era grande demais, longo demais. A luz pulsava junto com o movimento, iluminando fragmentos do que pareciam asas finas ou membranas esticadas. O som que acompanhava era baixo, semelhante a um zumbido elétrico misturado com respiração profunda. Um dos militares apontou a lanterna para cima, e por um breve instante a criatura foi parcialmente revelada. Membros alongados, articulações invertidas e uma estrutura central que lembrava a fuselagem de algo, mas viva. O caos começou quando um dos homens foi erguido do chão sem aviso. Não houve corda visível, não houve ataque frontal. Ele simplesmente subiu, puxado pela escuridão acima das árvores. O grito foi interrompido abruptamente, substituído por um estalo seco. Tiros foram disparados contra o topo da floresta, mas as balas pareciam desaparecer na copa densa sem atingir nada sólido. A luz voltou a pulsar, agora mais intensa, revelando silhuetas adicionais se movendo no alto. Não era apenas uma criatura. Eram várias. E estavam circulando o acampamento como aves de rapina invisíveis. O guia gritava para que ninguém olhasse diretamente para o brilho, afirmando que aquilo chamava quem encarava por tempo demais. Mesmo assim, 2 homens permaneceram imóveis, encarando o céu com expressão vazia, até começarem a caminhar lentamente em direção à mata fechada. Ao amanhecer, restavam apenas 3 sobreviventes. O restante da equipe havia desaparecido na escuridão ou caminhado voluntariamente para dentro da floresta durante a noite. Os rádios estavam mortos. As armas, inutilizadas por umidade inexplicável que se acumulou apenas nos mecanismos internos. Decidiram seguir a direção do rio para tentar sinalizar socorro, mas perceberam algo impossível. Destroços adicionais do avião estavam espalhados à frente, como se o local do impacto tivesse mudado. Peças que haviam visto na noite anterior agora estavam em posições diferentes, organizadas quase simetricamente entre as árvores. No centro daquela disposição metálica, encontraram o que restava do cockpit. Dentro dele, o assento do piloto estava vazio. No painel, gravado no vidro rachado, havia o mesmo padrão de arranhões paralelos visto na porta encontrada antes. O resgate oficial nunca confirmou a localização exata da aeronave. Apenas 3 homens retornaram, dias depois, encontrados à deriva em um barco abandonado, incapazes de explicar como saíram da floresta. Relatórios classificaram o desaparecimento como acidente aéreo em área de difícil acesso. Mas moradores da região afirmam que certas partes da Amazônia não pertencem apenas ao solo e aos rios.
Dizem que algo antigo habita o espaço entre as copas, algo que não vive na terra nem no céu, mas no vazio entre eles. Uma presença que reage a ruídos metálicos, a motores, a qualquer coisa que rasgue o ar acima da floresta. E quando algo cai do céu naquele território, não é apenas a gravidade que decide onde vai parar. Às vezes, a própria Amazônia escolhe o que fica, e o que nunca mais retorna. O mapa não mostrava nada naquela área. Nenhuma trilha oficial, nenhum registro de comunidade, nenhum ponto de referência além de uma mancha verde contínua no coração da Amazônia. Ainda assim, a denúncia era clara. Uma equipe de turistas havia desaparecido após contratar um guia informal para uma experiência autêntica dentro da floresta profunda. O último contato foi um vídeo curto enviado por satélite, mostrando uma clareira circular perfeitamente simétrica, como se tivesse sido aberta com precisão cirúrgica no meio da mata. No centro da clareira, havia um buraco escuro, largo o suficiente para engolir um carro. A gravação terminava com o guia dizendo que aquele era o lugar onde a floresta respira por baixo. Quando a equipe de busca chegou ao local indicado, a clareira estava lá, exatamente igual, perfeita demais, silenciosa demais. E o buraco parecia mais profundo do que qualquer formação natural poderia explicar. Ao se aproximarem da borda, perceberam que não era um simples poço ou caverna. As paredes internas eram lisas, úmidas, como se tivessem sido polidas por algo orgânico. Um dos agentes lançou uma lanterna amarrada em corda para medir a profundidade. A luz desceu, até desaparecer na escuridão sem atingir o fundo. Não houve som de impacto. Nenhum eco. Apenas silêncio absoluto. Enquanto registravam imagens, o chão ao redor começou a vibrar levemente, quase imperceptível. Pequenas partículas de terra se moviam em direção ao buraco, como se estivessem sendo atraídas por uma força invisível. O guia que acompanhava a equipe empalideceu ao reconhecer o local. Ele afirmou que algumas tribos evitam aquela área porque acreditam que ali existe uma entrada, não para baixo, mas para dentro. Decidiram montar equipamento de descida, apesar do desconforto crescente. Um dos militares voluntariou-se para descer alguns metros e registrar imagens com uma câmera presa ao capacete. Conforme era baixado pela corda, a transmissão mostrava as paredes internas cobertas por marcas longas e paralelas, como arranhões feitos por algo gigantesco subindo ou descendo repetidamente. A aproximadamente 20 metros de profundidade, o homem começou a relatar uma mudança na temperatura. O ar estava mais quente, mais úmido, difícil de respirar. Então ele parou de falar por alguns segundos. A câmera captou apenas a parede à sua frente, até que algo se moveu rapidamente fora do foco. Ele pediu para ser puxado de volta. A equipe começou a recolher a corda, mas ela ficou subitamente pesada demais, como se algo estivesse segurando lá embaixo. O cabo começou a tremer violentamente. Não como se estivesse sendo puxado, mas como se estivesse sendo enrolado por algo vivo. A câmera transmitiu por mais alguns segundos antes de virar abruptamente para cima, mostrando o rosto do militar distorcido pelo pânico. Atrás dele, na escuridão do poço, duas formas alongadas surgiram lentamente, aderidas às paredes como insetos gigantes. Não havia olhos visíveis, apenas estruturas curvas que se projetavam para fora do que parecia ser um corpo segmentado. A transmissão foi interrompida no instante em que a corda se partiu com um estalo seco. Não houve grito prolongado. Apenas o som da corda chicoteando contra as pedras enquanto era puxada para dentro do buraco. O pânico tomou conta da equipe. Enquanto tentavam se afastar da borda, o chão da clareira começou a ceder levemente, formando rachaduras que irradiavam a partir do centro. Raízes grossas emergiram da terra ao redor, mas não para fora. Elas se curvavam em direção ao buraco, como se alimentassem dele. Um dos agentes apontou para o interior e percebeu algo impossível. O fundo agora era visível. Não porque estivesse mais próximo, mas porque uma luz fraca começou a subir lentamente das profundezas, iluminando o interior com um brilho orgânico semelhante ao visto em criaturas bioluminescentes. Silhuetas começaram a se projetar nas paredes internas, movendo-se em espiral. Não era uma única criatura. Eram dezenas, talvez centenas. E estavam subindo. A equipe recuou para a mata,
abandonando equipamentos e registros. Quando olharam para trás pela última vez, a clareira já não parecia tão perfeita. A borda do buraco estava mais larga, as árvores ao redor inclinadas para dentro, como se fossem atraídas pelo centro. Dias depois, imagens de satélite não mostravam qualquer abertura naquela região. Apenas floresta densa e contínua. Nenhuma clareira. Nenhum buraco. Nenhum sinal da equipe perdida anteriormente ou do militar que desceu pela corda. Moradores antigos dizem que existem pontos na Amazônia onde a floresta não termina na superfície. Lugares onde algo cresce para baixo, expandindo-se em silêncio, esperando que alguém se aproxime demais da borda. E quando a terra começa a vibrar sob seus pés, talvez já seja tarde demais. Porque algumas entradas não levam a cavernas. Levam a algo que está tentando sair. O áudio começou a circular em grupos fechados de pesquisadores ambientais antes de chegar às autoridades. Era uma gravação feita por um estudante de antropologia que havia se infiltrado em uma área restrita da Amazônia para documentar rituais de uma comunidade que recusava qualquer contato externo. No início, o som era comum: insetos, água corrente ao longe, passos cuidadosos sobre folhas secas. Ele sussurrava que havia encontrado algo diferente do esperado. Não era uma aldeia tradicional. Era um conjunto de estruturas circulares feitas de madeira escura, posicionadas em torno de um lago imóvel demais para aquela região. O detalhe mais perturbador era que o lago não refletia as árvores ao redor. Ele refletia o céu, mesmo quando o céu estava encoberto pela copa fechada da floresta. A última frase antes do áudio sofrer interferência foi clara: eles não moram aqui. Eles vigiam. Dias depois, uma equipe oficial foi enviada para localizar o estudante desaparecido. Ao chegarem nas coordenadas aproximadas, encontraram o lago exatamente como descrito. A água era escura, quase negra, mas lisa como vidro. Nenhum inseto pousava na superfície. Nenhum peixe quebrava a quietude. As estruturas circulares estavam vazias, sem sinais de ocupação recente. No centro do lago, havia algo submerso, visível apenas como uma sombra maior que o próprio espelho d'água. Um dos agentes lançou uma pedra na superfície. O impacto não produziu ondas. A pedra afundou lentamente, como se tivesse atravessado algo mais denso que água comum. Foi nesse momento que perceberam que o reflexo do lago não correspondia ao que estava acima. As nuvens refletidas se moviam em direção contrária ao vento real. Enquanto registravam imagens, um dos membros da equipe notou algo na margem oposta. Pegadas frescas, profundas, que surgiam do meio da água e seguiam em direção à mata. Não havia trilha de entrada, apenas saída. As marcas eram humanas no formato, mas alongadas demais, com dedos finos que se estendiam além do comprimento natural. Seguindo as pegadas, encontraram o gravador do estudante preso a um galho baixo, ainda funcionando, repetindo o mesmo trecho em loop. Um canto baixo, quase um lamento, que não estava presente na gravação original. O som parecia vir debaixo da água, reverberando pelo lago mesmo com a equipe posicionada a metros de distância. Ao se aproximarem novamente da margem, perceberam que a sombra submersa havia se movido. Estava mais próxima da superfície. O primeiro contato aconteceu ao entardecer. A água começou a ondular lentamente, formando círculos concêntricos que partiam do centro para fora. A sombra subiu até ficar visível logo abaixo da superfície. Não tinha forma definida. Era como um conjunto de membros entrelaçados, girando lentamente. Um dos agentes recuou ao perceber que o reflexo no lago não era mais o céu, mas a própria equipe, porém com diferenças sutis. As versões refletidas estavam imóveis, mesmo quando os reais se moviam. Então, uma das imagens refletidas sorriu. Na margem real, ninguém sorria. O pânico se instalou quando a água começou a se elevar, não como uma onda, mas como uma parede vertical que crescia silenciosamente a partir do centro. 2 membros da equipe foram puxados para dentro do lago sem que a superfície se rompesse. Eles simplesmente atravessaram a água como se ela tivesse se aberto momentaneamente para recebê-los. Não houve respingos. Não houve gritos prolongados. Apenas desaparecimento. Os que restaram tentaram recuar,
mas perceberam que a floresta atrás deles parecia diferente. As árvores estavam mais distantes, o caminho por onde vieram não era reconhecível. Ao olhar novamente para o lago, viram silhuetas emergindo lentamente, caminhando sobre a superfície lisa. Eram cópias imperfeitas dos desaparecidos, com movimentos ligeiramente atrasados, como reflexos que aprenderam a sair do espelho. As figuras não falavam. Apenas caminhavam em direção à margem com passos sincronizados. O resgate oficial nunca encontrou o lago. As coordenadas levavam a uma área comum de mata fechada, sem qualquer espelho d'água registrado em mapas. Nenhuma estrutura circular, nenhum vestígio da equipe. Apenas o gravador foi recuperado dias depois, deixado na margem de um rio distante, ainda repetindo o mesmo canto baixo e incompreensível. Comunidades antigas falam de lagos que não são água, mas portais silenciosos que observam o mundo acima enquanto algo observa de volta. Dizem que certos reflexos não pertencem à luz, mas àquilo que vive abaixo dela. E se algum dia você encontrar um lago na Amazônia que não reflete o que deveria, não teste. Porque talvez o que você vê na superfície esteja apenas esperando a chance de trocar de lugar com você. O chamado veio de uma comunidade ribeirinha isolada após 3 noites seguidas de desaparecimentos. Não eram turistas, nem exploradores. Eram moradores que viviam ali há gerações, acostumados com o ritmo da floresta, com as cheias do rio, com os sons que assustam quem não nasceu ali. Mas aquilo era diferente. Sempre acontecia na mesma hora, 3h33 da madrugada. Primeiro, os cães começavam a uivar em direção à mata. Depois, o vento cessava por completo. Em seguida, uma batida seca ecoava nas paredes das casas de madeira. Uma única batida. Quem abria a porta para verificar não era mais visto. Quando a equipe de apoio chegou ao vilarejo, encontrou portas abertas, redes ainda balançando e lamparinas queimando até o fim, como se os moradores tivessem saído por vontade própria. Mas as pegadas na terra úmida contavam outra história. Todas levavam para a floresta. Nenhuma voltava. O líder da comunidade restante relatou que a primeira aparição aconteceu semanas antes dos desaparecimentos. Algo alto era visto parado entre as árvores, imóvel, observando as casas durante o entardecer. No começo, acreditaram ser caçadores ou invasores. Mas a figura nunca se aproximava totalmente. Apenas permanecia ali, parcialmente escondida atrás de troncos grossos. O detalhe perturbador era que ela parecia mudar de posição sem ser vista caminhando. Um dia estava à esquerda da trilha, no outro, à direita. Sempre à mesma distância. Sempre imóvel. Uma das moradoras afirmou que viu o visitante mais de perto ao buscar água no rio. Segundo ela, o corpo era fino demais, alongado demais, e os braços pareciam tocar o chão mesmo estando ereto. O rosto não tinha feições definidas. Era como uma sombra moldada na forma de alguém. Na primeira noite de vigília organizada pelos moradores, todos permaneceram acordados dentro da maior casa da vila. Às 3h33, o silêncio caiu como um peso. Nenhum inseto, nenhum som de água corrente, nem mesmo o farfalhar das folhas. Então veio a batida. Não na porta, no chão. A madeira sob os pés deles vibrou como se algo tivesse golpeado por baixo da casa elevada sobre palafitas. Uma segunda batida veio, mais forte. E então uma terceira, arrastada, como se algo estivesse passando por baixo da estrutura. As crianças começaram a chorar. Os adultos seguravam facões e lanternas apontadas para a porta. Foi quando perceberam que a batida seguinte não veio do solo. Veio da parede. Do lado de dentro. O primeiro a desaparecer naquela noite foi o próprio líder. Ele estava ao lado da porta quando a madeira começou a inchar levemente, como se estivesse sendo pressionada por algo invisível do outro lado. Antes que alguém reagisse, a sombra projetada na parede se desprendeu do corpo dele. Não foi metáfora. A sombra literalmente se deslocou, separando-se dos pés do homem e estendendo-se pelo chão em direção à porta. O corpo caiu para trás, vazio, enquanto a sombra atravessava a madeira como fumaça escura. A porta nunca foi aberta.
Mas o homem nunca mais foi visto. O restante do grupo correu para fora da casa, apenas para perceber que a floresta ao redor estava mais próxima. As árvores pareciam ter avançado metros durante a noite, fechando o espaço da clareira. Quando a equipe externa chegou dias depois, encontrou apenas 3 sobreviventes escondidos em um barco ancorado no meio do rio. Eles se recusavam a pisar na margem após o pôr do sol. Relataram que a entidade não precisava entrar nas casas. Ela precisava apenas da sombra projetada pela luz interna. Quanto mais iluminado o interior, mais forte a sombra. E era a sombra que ela levava. Os corpos desapareciam horas depois, como se seguissem o que havia sido arrancado deles. Durante a inspeção, um dos agentes notou algo impossível. Ao caminhar sob o sol da tarde, sua sombra parecia ligeiramente atrasada, movendo-se meio segundo depois do seu passo real. Ele não comentou com os colegas, mas naquela noite dormiu dentro do barco, longe das árvores. A vila foi oficialmente evacuada e classificada como área de risco ambiental. Nenhum relatório mencionou o fenômeno das sombras. Mas moradores de comunidades próximas evitam usar luz intensa depois da meia-noite. Preferem lamparinas fracas, quase apagadas. Dizem que existe algo na Amazônia que não precisa de corpo físico para caçar. Algo que vive na ausência de luz, que se alimenta do contorno escuro que cada pessoa projeta no chão. E quando o silêncio cair exatamente às 03:33, não corra para a porta. Não acenda todas as luzes. Porque talvez o que esteja sendo observado não seja você. Seja a forma escura aos seus pés, esperando o momento certo para se desprender e nunca mais voltar. A 10ª expedição não foi anunciada oficialmente. Não houve registro público, nem autorização ambiental formal. Era um grupo pequeno, financiado por investidores privados interessados em algo que, segundo rumores, existia nas profundezas da Amazônia, uma árvore descrita como impossível. Satélites haviam captado uma anomalia térmica constante no meio de uma área intocada, como se algo estivesse permanentemente mais quente que o restante da floresta. A imagem mostrava uma única copa emergindo acima das outras, mais alta, mais densa, perfeitamente circular. A equipe partiu com a promessa de exclusividade científica. Mas desde o primeiro dia de caminhada, perceberam que bússolas giravam lentamente sempre que se aproximavam das coordenadas. O ar ficava mais pesado, e o silêncio surgia em ondas, como se a floresta respirasse ao redor deles. No terceiro dia, finalmente a viram. A árvore era colossal. O tronco era tão largo que 10 homens não seriam suficientes para abraçá-lo. E a casca pulsava. Não era ilusão de ótica. A superfície do tronco expandia e contraía em intervalos regulares, como um coração gigantesco enterrado na madeira. Sensores térmicos confirmaram que a temperatura ali era alguns graus acima do normal. Um dos pesquisadores tocou a casca com luvas grossas e relatou sentir vibração interna, semelhante a um batimento distante. Ao redor da árvore, o solo era estranho. Não havia folhas acumuladas, nem insetos visíveis. A área parecia limpa demais, como se algo a mantivesse constantemente livre de decomposição. Instalaram câmeras, sensores e decidiram coletar uma pequena amostra da casca externa. Assim que a lâmina perfurou a superfície, um som grave ecoou pela mata, não vindo de fora, mas de dentro do tronco. A seiva que escorreu não era transparente. Era escura, espessa, e liberava vapor leve ao entrar em contato com o ar. Naquela noite, acamparam a poucos metros da árvore, contrariando o conselho do guia local que se recusou a permanecer após o pôr do sol. Às 2 horas, os sensores começaram a registrar variações incomuns no solo. Pequenas vibrações ritmadas, sincronizadas com o pulso do tronco. Um dos membros acordou com a sensação de que alguém estava andando ao redor das barracas. Ao sair para verificar, viu algo impossível. As raízes superficiais da árvore estavam se movendo lentamente sobre a terra, como serpentes grossas procurando algo específico. Ele chamou os outros, mas quando voltaram com lanternas, as raízes estavam imóveis novamente. Foi então que perceberam que as barracas estavam ligeiramente mais próximas do tronco do que haviam montado originalmente. Não muito. Apenas alguns centímetros. Mas o suficiente para que o desconforto se tornasse medo.
O desaparecimento aconteceu sem grito. Um dos pesquisadores simplesmente não estava mais na barraca ao amanhecer. O saco de dormir permanecia fechado por dentro, como se ninguém tivesse saído. No solo ao redor, marcas circulares indicavam que algo pesado havia sido arrastado até a base do tronco. Ao se aproximarem da árvore, notaram uma fenda vertical que não estava ali no dia anterior. A abertura pulsava levemente, acompanhando o ritmo interno. Dentro, havia escuridão profunda demais para ser explicada apenas como cavidade natural. Ao iluminar o interior, viram algo que parecia tecido orgânico misturado à madeira, como fibras musculares integradas ao tronco. E, por um segundo, algo se moveu lá dentro. Não como um animal preso, como algo acomodando-se. O pânico levou parte da equipe a tentar fugir imediatamente, mas a floresta ao redor parecia diferente. As trilhas marcadas no GPS levavam a pontos circulares, retornando sempre à árvore central. Não importava a direção escolhida. Horas depois, estavam novamente diante do tronco pulsante. O ar estava mais quente, mais úmido, difícil de respirar. Um dos membros começou a ouvir batidas internas que não coincidiam mais com o ritmo inicial. Havia 2 pulsos agora. 2 batimentos distintos ecoando pela madeira. Quando olharam novamente para a fenda, ela estava mais larga. E algo semelhante a um braço, alongado, revestido por fibras e casca, projetava-se lentamente para fora, tateando o ar como se estivesse aprendendo a se mover fora do tronco. A única gravação recuperada mostra a câmera caindo no chão enquanto sombras se movem ao redor da base da árvore. O som captado não é de gritos longos, mas de respiração pesada e madeira se partindo por dentro. Dias depois, imagens de satélite não mostravam qualquer anomalia térmica na região. Nenhuma copa elevada, nenhuma clareira, apenas floresta uniforme. Relatórios oficiais classificaram a missão como perda por desorientação em área remota. Mas comunidades próximas falam de uma árvore-mãe antiga, que cresce não apenas para o alto, mas para dentro. Dizem que ela se alimenta de movimento, de calor, de vida próxima demais. E que cada corte feito em seu tronco não a enfraquece. Acorda, porque na Amazônia, algumas raízes não se espalham pela terra. Elas procuram algo mais quente para envolver. E quando o pulso da floresta começar a bater perto demais de você, talvez já esteja tarde para se afastar.